Oi pessoal, esse é o canal Desfazendo Ideias e hoje eu tô aqui para falar para vocês 5 coisas que devem ser repensadas antes de serem ditas a uma mãe. Bem, antes de tudo, quando nós falamos sobre gênero, sobre sexualidade, orientação sexual, nós temos que considerar que nós estamos falando sobre um sistema de exploração e dominação que domina e explora corpos específicos. Nesse sentido, nós tendemos a pensar e a compreender que os corpos das mães, das mulheres que reproduzem, são corpos muito mais explorados dentro desse sistema. E aí a gente tem que entender quais as lógicas por trás dessa exploração que agem às vezes discursivamente, às vezes não, que sempre agem discursivamente e que produzem práticas simbólicas e práticas materiais que tornam a vida dessas mulheres mais difíceis. E é nesse sentido que eu quero falar para vocês essas 5 coisas para a gente repensar antes de falar para as mães. A primeira coisa, então, que deve ser repensada antes de falar para uma mãe é chamar ela de rainha do lar. Isso naturaliza que ela é responsável pelos trabalhos domésticos e pelos trabalhos dos cuidados. Para algumas teóricas feministas, elas vão dizer que os trabalhos dos cuidados e o trabalho doméstico é a espinha dorsal desse sistema de exploração que serve ao sistema capitalista. Isso porque as mulheres ficam concentradas em casa ou têm segundas, terceiras, quartas jornadas e ainda ficam responsáveis por todo o trabalho doméstico não remunerado. A segunda coisa que deve ser repensada antes de ser dita a uma mãe é dizer que mãe é tudo igual. Embora algumas mães elas tenham comportamentos compartilhados e socializados iguais, e elas agem num padrão, às vezes, de alguns comportamentos, nós não podemos usar essa expressão, dizer que mãe é tudo igual, justamente por considerar esses marcadores sociais que produzem diferença. Então, mulheres mães negras, elas vão sofrer outros tipos de opressões que mulheres mães brancas, por exemplo. E mulheres mães trans, elas vão sofrer outros tipos de opressão também. Então, nós temos que considerar que a maternidade também não é uma questão meramente biológica. Angela Davis, em Mulheres, Raça e Classe, ela conta sobre a experiência da maternidade na escravidão, onde os senhores escravos estupravam as mulheres, não por uma questão de desejo sexual, e sim para mostrar que eram donos delas e para reproduzir a mão de obra de graça, ou seja, a mão de obra escrava para eles mesmos no processo da escravidão. Então isso mostra como a experiência de maternidade é muito diferente para mulheres brancas e para mulheres negras. A terceira questão, então, é dizer para as mulheres que elas se tornam mais completas quando elas são mães. Essa ideia ela é completamente fundada dentro de uma ideologia heterossexual que condiciona a mulher a pensar de que ela vai se tornar completa apenas se ela for casada com um homem, ou se ela estiver acompanhada de um homem, ou se ela tiver filho, ou seja, quando ela constitui uma família heterossexual a serviço de um sistema capitalista. Uma expressão bastante usada, que a gente pode visualizar isso, é quando várias mulheres estão juntas ou vão sair juntas e dizem, vão aonde sozinhas, meninas? Como se elas não tivessem, o coletivo de mulheres não formasse, não fosse o suficiente para tornar elas completas. A quarta questão, então, que deve ser repensada antes de ser dita a uma mãe é sobre o amor incondicional. De que a mulher ela tem que abandonar toda a vida dela e todos os aspectos que contemplam a vida de uma pessoa para ser mãe, se dedicar exclusivamente dentro dessa idealização da mãe perfeita e do amor incondicional, fazendo com que muitas mulheres acreditem que elas não podem se realizar ou sentir afeto ou amor por coisas múltiplas na vida dela. A quinta coisa, então, que deve ser evitada de dizer às mães é falar para ela que ela é responsável pela manutenção da família, que ela tem que assegurar a família tradicional. Primeiro, nós temos que perguntar qual família tradicional, porque se fala muito na família tradicional brasileira como 2 pais, um pai e uma mãe, aliás, e os filhos, mas a família tradicional brasileira é uma mãe solteira que faz de tudo, que está ali na luta para sustentar os filhos que foram abandonados. E também fazem com que muitas mulheres, essa ideia de que a mulher tem que fazer a manutenção da família, faz com que muitas mulheres suportem situações de violência sem questionar devido a esse pensamento. Essas são as 5 coisas, então, que devem ser repensadas antes de serem ditas a uma mãe. E eu quis trazer esse vídeo sobre maternidade justamente porque está chegando o Dia das Mães e para que a gente pense essas lógicas de ordem simbólica e também material que acaba prejudicando, mesmo que apenas no discurso, acabam prejudicando a vida das mulheres. E o último exemplo para a gente finalizar é pensar quando uma mulher ela procura um emprego e ela é mãe, ela às vezes é automaticamente excluída por ser mãe, ou perguntam a ela se ela vai dar conta do trabalho e também das coisas de casa e dos filhos. Mas eu, pelo menos, nunca ouvi uma história de se perguntar a um homem, quando ele faz uma entrevista de emprego, por exemplo, se ele vai conseguir dar conta do trabalho e cuidar dos filhos ou da casa também. Então, para a gente pensar como esses discursos, eles produzem muita desigualdade
Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreve no canal, segue lá no Instagram também e deixa um comentário pra gente trocar ideia.